Então, eu quero entrar na palavra. Não é uma palavra só para mulheres, é uma palavra que Deus... É algo que eu acredito que é por causa desta glória de Deus que a gente tem tantas vitórias, a gente vê tantos milagres. E muitas vezes a gente não sabe muito bem o que quer dizer a glória de Deus. Eu também estou descobrindo. Mas a glória de Deus é algo acessível. Antes era inacessível, mas depois de Jesus ela se tornou acessível a todos nós, né? A homens e a mulheres. E lendo aqui o último livro do último capítulo, confirmando o que a Gabriela falou, né? Então, ele coloca como uma ferramenta de vitória. Eu gosto dessas coisas, ferramenta de vitória. Porque isso é algo que a gente, você usa ela todo dia, toda hora. E a ferramenta de glória que ele coloca para fechar o livro é a glória de Deus. E eu queria passar para você uma imagem, eu vi essa imagem novamente. E eu estava vendo com a Gabriela e nós falamos, meu Deus, que imagem legal, tá vendo? Então, quantos anos será que ela tem? Uns 25? Uns 85? O que vocês acham? Hã? Nessa imagem, quantos vocês conseguem ver a moça de 25? Vamos ver. Shhh. Quantos conseguem ver a de 85? E eu vou falar para você que antes eu conseguia ver rapidamente as duas ali. Mas depois, eu vi essa vez, passou um tempo, eu falei, eu só consigo ver a de 85. E aí isso me chamou a atenção. Você vai passar agora? Olha lá, depende do que você vê, né? Tá conseguindo, eu estou conseguindo ver as duas agora. Olha lá. Ali é de 85. Está lá. E aqui é de 25, que está lá também. Está vendo? Conseguiu ver? Agora, se você olha para a foto, você consegue ver as duas. Conseguiu ver? A vovó e a menina ali, o queixinho dela lá. O nariz da vovó é o queixo da menina. Ok? Então, gente, eu escolhi essa foto pelo seguinte. Século 21, né? Muitas coisas têm mudado. Muitas vezes nós não nos apercebemos do que se passa conosco, com a nossa vida, com a nossa casa, com a sociedade, com o mundo. E as coisas não param, elas continuam. E o que é para você a glória de Deus? A gente fala tanto da glória, né? Você canta a glória, você canta a glória, você canta, eu quero a tua glória, eu quero ver a tua glória, eu quero experimentar a tua glória. O que é a glória de Deus? Né? O que é a glória de Deus? Eu não vou te dar um significado que nem do dicionário. Eu sei que a glória de Deus, ela é maravilhosa, ela é grande, ela é perfeita, tem muita luz, tem muita vitória, tem muita presença de Deus. Tem tudo isso na glória de Deus. Mas a minha pergunta é, qual é a sua participação na glória de Deus? Porque às vezes a gente acha que a glória é de Deus. Ela é de Deus. Só que Ele nos fez participantes dessa glória. E muitas vezes a gente vive como se você canta, você fala da glória só aqui. A glória, canta da glória, e levanta uma canta da glória e da glória. Mas a glória de Deus, ela é muito mais acessível e muito mais vivenciada do que você imagina. Então isso chamou a atenção do meu coração,
porque eu como mulher, como mãe, como esposa, como pastora, eu gosto de ver, de saber as ferramentas e tudo que significa o nome de Jesus, o nome de Deus, a palavra dEle, porque eu não estou, assim, brincando, eu não estou num parque de diversões. Eu estou num campo de batalha, né? Eu estou num campo de batalha. Então, a glória de Deus é uma ferramenta muito importante. Ela não é só para você ficar, ela é para você ficar embebecido, é. Quando a gente ora, você fica embebecida da presença dEle. A glória tem a ver com a presença dEle. A glória tem a ver com o poder dEle. Mas a glória de Deus, ela também tem a ver com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente faz dela. Amém? Então, eu quero ler para vocês 1 Samuel. Então, eu pus aqui 2 imagens de um problema. Tá? 1 Samuel 17. Você vai pôr? 1 Samuel 17, 3 a 11. Eu pus o nome assim, A Provocação. Né? Se você está com a Bíblia, abra sua Bíblia. Se não tem Bíblia, arrependa-se e traga a Bíblia. Gente, dê Bíblia para os seus filhos. As crianças vão para o Ministério com Crianças sem Bíblia, tadinhos. Vocês estão privando ele. Isso é uma injustiça. Porque criança tem que ler a Bíblia. Criança tem que ter a sua Bíblia. Criança tem que conhecer a Bíblia. Amém? Então tá. Eu vou ler aqui na minha, tá? 17, de 3 a 11. A provocação, né? Assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros. Tá? Vocês estão acompanhando a série Golias e Deve Cair? Então vocês estão, não preciso falar do contexto, né? Então ele tinha 2,90 metros de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste da sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Então pensa em quanta provocação você passa todos os dias. Quantos desafios você tem como uma pessoa de Deus. Agora, 1 Samuel 17, 45 a 50. Aqui eu escrevi assim, a convicção, que é o que eu gosto. Eu gosto de convicção. Vamos lá. 17, 45. 17, 45. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo. Mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês
em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com uma funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Então essa foi a resposta à confrontação. Estão entendendo? Essa foi a resposta à confrontação. Então, e eu pensei assim, bom, o filisteu falou aquilo que estava no coração dele. E Davi falou daquilo que estava no coração dele. Então, a glória tem a ver com o que você tem no seu coração. A glória de Deus, como arma de guerra, tem a ver com o que os seus olhos veem. Tem a ver do que você fala a respeito do seu Deus. Então, você vê que Davi não ficou conversando com o inimigo, ficou? Não, Davi pegou e falou, você desafiou o Deus dos exércitos, o Deus santo, o santo dos santos. Então, gente, o autor fala o seguinte, né? Que a glória de Deus, nós amamos a glória, nós experimentamos a glória na cura dessa criança. É uma coisa que você experimenta. Mas a glória de Deus, ela é mais do que só uma experiência. A glória de Deus, ela é uma ferramenta de guerra para você matar sempre o Golias. Eu estava escrevendo isso e Deus falou para mim assim, eu particularmente, a Marisa tem muita justiça, eu gosto de ver as coisas. Eu vi outro dia uma mulher passando no lugar errado, mas eu fiquei muito brava. Eu pus a mão na buzina e Deus falou, então, isso daí são os seus atos de justiça. Mas você tem que pensar, você tem que querer os meus atos de justiça. Porque nós pais, mães, esposo, marido, né? Esposa, marido, a gente gosta de ter senso de justiça. Você sabe que muito senso de justiça afasta as pessoas da igreja e de Deus. Porque elas estão sempre com a razão, elas sempre sabem tudo. Se fosse ela, não seria desse jeito. Se fosse ela, seria melhor. Tudo seria melhor. Tudo seria melhor. Menos ela. Então, o senso de justiça atrapalha muito a gente experimentar essa ferramenta da glória de Deus. Tá? Então, olha, todos, eu pensei assim, todos naquele lugar, quando o filisteu falou com Davi, todos entenderiam se Davi voltasse para as ovelhas dele, certo? Eles entenderiam que Davi não estava na batalha. Davi não estava na batalha. Davi não era um guerreiro ali. Mas a afronta contra o Deus de Davi, é aí que eu quero falar com você. Davi tinha um Deus. Davi tinha um Deus, e não era qualquer Deus. Era o Deus dos céus, era o Deus poderoso, era o Deus eterno, era o Deus de toda a vitória, era o Deus que sara, que cura. Tudo que nós cantamos nessa última música. Davi, ele ouviu aquilo, ele falou, porque não era contra Davi. Ele não falou Davi, ele falou contra o nome do Senhor, do Deus de Davi. E Davi, imediatamente, se você ler a Bíblia, ele fala, você afrontou o nome do meu Deus. E quantas afrontas nós temos dia após dia? Quantas afrontas? Na televisão, no trânsito, a gente vê injustiça, crianças morrendo, hospitais, rua, pessoas que não têm casa,
pessoas que estão famintas, pessoas que estão sem Jesus, que estão indo para o inferno. Tudo isto afronta o seu Deus. Tudo isso afronta a Deus. Porque Deus, Ele é um Deus justo. Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de perdão. Então, quando você ignora essas situações que levam as pessoas, que afrontam, que vão contra aquilo que a palavra de Deus diz, você está recuando aquilo que poderia ser a manifestação da glória de Deus. Deu para entender? Deu para entender, gente? É um pensamento que às vezes a gente não pensa assim. A glória de Deus, Ele manda a glória, eu recebo a glória e pronto. Mas não é assim. É assim também. Mas Ele quer que você seja participante dessa glória. Ele quer que você participe dessa glória. Você não precisa ter medo dela, você precisa ter respeito com ela. Mas muitas vezes a gente fala assim, eu quero a tua glória. Eu falo assim, mas você sabe o que quer dizer a tua glória? Eu quero a tua glória. Porque é algo muito importante. Foi por causa desse posicionamento de Davi, que Davi venceu o gigante. Porque ele tinha 5 pedras, certo? Ele tinha as pedras, não sei, eu ia falar 5 pedras e 2 peixes. Então, gente, foi por causa disto que Davi venceu o gigante. Não foi por mais nada. Então, a pergunta que o Senhor fez para mim, fez assim, então, quem é o seu Deus? Ele é grande só quando a gente está louvando, Ele é grande só quando eu estou aqui, Ele é grande só quando eu estou... Quando Ele é grande? Quando Ele é grande? Fala para mim. Ele é grande sempre. Ele é grande sempre. Agora, se você recua diante das situações difíceis, você deixa de experimentar a glória, que é a presença dEle. Mas algo que me chamou muita atenção nessa posição de Davi, foi que ele falou, olha, não dá para você afrontar o nome do meu Deus, e você ficar assim. Você vai cair. Então, como é que você lida com os problemas que você enfrenta? Você precisa trazer a glória para esse problema. Você precisa trazer a glória. Você não pode ficar só como cristão hoje, é muito só participativo, só assim, não. Como? Não, mas aquele que fica só observando. Espectador. E aqui Davi não foi espectador. Davi foi ativo. Davi foi ativo, ele foi um homem ativo. O nome de Deus para ele significava muita coisa. Então não dá para pensar em perder filho, não dá para pensar em perder marido, não dá para pensar em divórcio, não dá para pensar em enfermidade sem cura, não dá para pensar nisso diante da glória de Deus. Só que a glória de Deus fica só assim, uma coisa brilhante, aquele brilho, é muito mais que isso, né? E então eu queria falar isso para você, sabe? Você tem responsabilidade por quem é o seu Deus. Não que Deus precise de nós, assim, no sentido de... Mas se você quer avançar, se você quer participar desta glória, de tudo isso, você tem que ser um cristão mais participativo na glória dele. Como? Davi tem uma descrição na Bíblia, que teve uma luta com os filisteus de novo, tá? Teve uma luta. Aí o que eles fizeram? Os israelitas estavam perdendo, tá? Estavam perdendo.
Aí os sacerdotes falaram assim, olha, vai lá e pega a arca de Deus. A arca de Deus representa a presença de Deus. Vai lá e pega a arca. O povo foi lá, os sacerdotes foram pegar a arca. Aí eles trouxeram a arca e colocaram ali no meio, na frente dos filisteus. Sabe o que aconteceu? Os israelitas perderam a guerra. Porque eles estavam achando que a presença de Deus é alguma coisa, sabe que nem amuleto? Sabe? Negócio. Você coloca. A presença de Deus não é amuleto. A presença de Deus, ela é viva. Ela é poderosa. E Ele quer fazer parte da sua vida, do seu dia a dia. Amém? Então, gente, e aí eles perderam. Só que, depois eu vou achar o texto e eu vou mandar para vocês a referência. A arca ficou no acampamento dos inimigos, dos filisteus. Na frente do Deus de filisteus, Dagom. E todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. Quando eles chegaram no outro dia, a cabeça do Dagom estava cortada. E caída diante da arca. Aí eles falaram, mas quem cortou a cabeça de uma baita de uma pedra enorme? Bom, não tinham resposta. Na segunda noite, cortou os pulsos, as mãos, né? E aí eles falaram, mas quem cortou as mãos do nosso rei? E foi tudo por causa da arca que estava ali. Deus falando, não brinco com o meu nome. Quando eu falo que eu estou em vocês, no meio de vocês, eu estou. Então, aí, eles acabaram, né, perdendo. E nessa situação, Davi, ele sempre se preocupava com a arca de Deus. Ele queria sempre um lugar especial para a arca de Deus. Porque ele sabia o que significava. Então, meus irmãos, eu quero falar para vocês, para as mulheres, para os homens. Falem para os seus filhos. A glória de Deus é algo que é para ser vivenciada todos os dias. Aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você vê, aquilo que você ouve. Sabe o que eu ensino para as crianças? Isto reflete no seu coração com relação à glória de Deus, ao nome de Deus. Então, isso para mim é fantástico, porque eu não vou desistir diante da situação difícil. Um dia eu vim numa reunião de intercessoras, e eu cheguei aqui cabisbaixa. Eu falei, Senhor, só no meu coração, Senhor, o que eu vou fazer? Essa situação não pode permanecer. Mas está muito maior, eu já estou orando, mas não muda. Aí eu comecei a orar, Deus falou, então agora você vai começar a andar. Você vai começar a andar e vai começar a falar a minha palavra. Você vai começar a falar quem eu sou, o que eu represento, quem você é para mim. Gente, aconteceu um milagre. Porque aquilo que estava sendo uma afronta do inferno, se transformou numa convicção mais firme. E o nome do Senhor foi glorificado. Porque quando a gente fala o nome do Senhor é glorificado, é através da sua vida. Amém? Então, essa responsabilidade é para cada um de nós. Tome isso, receba isso, mas, sabe, isso é um posicionamento, isso realmente é uma arma de guerra. Amém? E eu já a minha palavra vai ser rapidinha. E quando Davi falou isso para Golias, quando você coloca o nome de Deus, que você invoca o nome de Deus, e você tem um compromisso com Ele, sabe aquela assinatura validando? Está consumado, está feito, será assim, porque Ele sabe que você tem desejo de se preocupar com a glória dEle, com a honra dEle.
Lembro que meus filhos, quando nós ensinávamos eles que nós não estaríamos em todos os lugares com eles, né? É lógico que eu não posso estar em todos os lugares que meus filhos estavam. Eu falava para ele, mas tem uma pessoa que está. Não por medo, mas por respeito, por responsabilidade. Tem uma pessoa que está, né, Gabi? A gente falava. A presença de Deus está com você, está em você. E isso trazia realmente uma responsabilidade, um posicionamento deles bem mais sério. Eu lembro que uma vez o Gustavo foi assistir um filme, e ele era jovem já. E ele foi assistir um filme, aí ele voltou antes. Eu falei, ué, o que aconteceu? Ele falou, mãe, o filme começou a mostrar coisas que eu não devia assistir. Meus amigos ficaram, mas eu levantei e vim embora. Então, isto é você desejar a glória de Deus. Vocês estão entendendo? É muito mais do que só você canta, você deseja, só que é uma coisa prática. A vida cristã é uma coisa prática, a vida cristã não é só de véu, não, a vida cristã é uma coisa prática. E dentro de você, no seu DNA, está a glória de Deus. Por isso que Deus usa cada um de nós para fazer milagre. Quando Ele colocou o homem e a mulher no jardim, Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Amém? Então ali, tudo que tinha nele, Ele passou para nós. Mas às vezes a gente ativa em determinados momentos, e em outros a gente se encolhe. A gente ativa e se encolhe, ativa e se encolhe, ativa. E aí o gigante, ele pode de repente te dar um bote. Não brinque com gigantes. Viu? Não brinque com gigantes. Porque a gente brinca com o gigante. Não brinque com o gigante. O gigante é real. O diabo é real. Não brinque com o gigante. Mas se posicione diante da glória de Deus. Amém? Vocês estão quietinhos, está tudo bem? Tudo em paz? Então, gente, esse é o nosso Deus. Então, o último capítulo do livro fala, você deve viver uma vida que vale a pena ser vivida. Eu estou com muitos problemas, muitas situações difíceis, mas eu vou viver uma vida que vale a pena ser vivida. Eu vou trazer a glória de Deus para a minha vida, eu vou trazer. Eu quero. E quando você fala isso, você está falando assim, eu sou responsável por aquilo que eu vejo, que eu falo, que eu escuto. Porque senão, fica muito fácil. Fica muito fácil. Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi, quando foi ungido, rei, né? Aí o Senhor falou para o profeta, eu não vejo como você vê. Eu vejo o coração de Davi. Eu não estou vendo que ele é pequeno, que ele é magro, que ele é raquítico. Eu estou vendo o coração dele. Então, meus irmãos, a arma que você precisa fazer o fecho desse livro é você saber que a glória de Deus é algo acessível, é algo real, é algo que você pode ter acesso em todo momento, ela faz parte da sua vida. Ela faz parte de você. A partir do momento que você disse sim para Jesus, aquilo ficou mais, faz parte de todo ser humano. É que eles não sabem ainda. E uma coisa que eu ouvi de uma pastora, e ela falou muito sobre a orfandade. Que órfão, ele não sabe a quem ele pertence. Geralmente, né? Alguns sabem, mas no momento que ele está no orfanato, depois ele não sabe para onde ele vai. Então, ele não sabe a que família ele vai pertencer. Então, o diabo é um órfão, mas você é filho. Que amém pequenininho. Você é filho. Oxi. Você é filho, você não é órfão. Você tem um pai que se assina embaixo. Esta daqui eu conheço.
Conheço as fraquezas, conheço os pecados, conheço as omissões, mas eu sei que no coração dele, ele se preocupa que a minha glória seja manifesta. É só isso que eu tenho para falar para vocês. Para que a glória de Deus realmente seja uma arma na sua mão. Eu quero convidar vocês para 5 horas da tarde, vocês estarem comigo lá embaixo, uma reunião de intercessão. E na intercessão a gente faz isso mesmo. A gente invoca o nome de Deus. E a gente fala, essa situação, Senhor, é afronta para o teu nome. Não vai ficar, vai cair. Essa situação é afronta para o teu nome. Não vai ficar, vai cair. Essa outra doença é afronta para o teu nome, vai cair. Então eu participo da glória, vocês estão entendendo? Você participa da glória, você participa, você é ativo, você tem acesso direto ao trono da graça, de onde vem o socorro bem presente. Então homem e mulher foi colocado no jardim. A ideia de empoderamento, de a mulher achar que tem que assumir, que tem que ser igual ao homem, nunca vai acontecer. Porque Deus não estabeleceu dessa maneira. Ele é igual em mesma graça, mesma salvação, poder, tudo igual. Mas em papéis, em essência, não tem como ser igual. Porque Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Mas só que Ele colocou os dois no jardim. Pensa no que tinha no jardim. Toda a provisão. Nada faltava. Tudo era perfeito. Então, gente, nós temos que trazer isso à memória, mas viver isso. Sabe? Se mover sobre essa palavra. Então, meus irmãos, não pode haver competição. Competição homem e mulher, isso não é plano de Deus. Então, nunca vai se estabelecer. Nunca vai se estabelecer. Aí se levantam outros agressores, outras mentiras, para tentar mostrar que a mulher tem que ter um outro valor. Ela tem valor. Você tem valor. Muito valor. É só você ler Cantares. Você vai ver como o amado ama a noiva dele. E você é a igreja, você é a noiva dele. Então eu quero só falar para vocês isso. Desculpa do dedinho, mas é que eu falo com o dedinho. Eu falo com o dedinho. Para todo mundo, eu falo com o dedinho. Participe da glória de Deus. Assuma o seu papel, assuma a sua posição. Não se omita. Davi não se omitiu. Davi poderia ter se omitido. Poderia ter saído, mas ele não se omitiu. Ele falou para o Senhor, você afrontou o Deus de Israel. Você pode falar isso? Eu tenho um Deus de Israel. Eu tenho um Deus de Israel. E eu tenho um compromisso com esse Deus. Eu tenho um compromisso com esse Deus. E automaticamente Ele vai ter compromisso com você. Último texto. Apocalipse 1, 12 a 18. Uma coisa que eu aprendi, que eu ensinei para os meus filhos, é que nós sempre temos que ter, a convicção é uma coisa que ninguém, não dá para tirar. As experiências que a gente tem com o Senhor, ninguém pode tirar de você. E eu ia num médico, Dr. Jorge Mantoni, quando eu sentava na cadeira, ele falava assim para mim, Marisa, que eu falava dos problemas, né? Ele falava assim para mim, qual é o pano de fundo que está aí? Sabe aquele pano de fundo? Tipo ali? Ele falava para mim, o que está te fazendo ficar assim, né? E eu pensando nisso, eu falei, sabe, Senhor, eu tenho um pano de fundo na minha vida. Mas é um pano de fundo que tem a ver com quem é Deus para mim. Vamos ler Apocalipse? Apocalipse 1, 12 a 18. Quando me voltei para ver quem... Isso é o testemunho de João, quando ele estava lá. Quando eu me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro.
E em pé entre eles havia alguém, semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol, e em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Esse é o pano de fundo, vamos dizer, que eu falava para o médico. Essa é a minha convicção. Você precisa ter convicção. Você precisa saber quem é o seu Deus. Você precisa saber o que Ele representa para você. Aí o gigante, ele vai ter que cair. Amém? Guarde isso no seu coração. Vamos ficar em pé? E tudo isso o Senhor falava para mim. Sabe por que eu falo tudo isso, filha? Sabe por que eu falo de novo, eu falo de novo, eu falo de novo? Porque eu não criei nenhum dos meus filhos para desistir da jornada. Ele não quer que ninguém desista. Ele não quer que ninguém fique prostrado, fique se lamentando. Ele não quer. Então você foi realmente chamado para ser um vitorioso. Vitorioso. Não esqueça que a vida cristã é alguma coisa muito prática. Você sempre tem que estar envolvido na vida cristã. Porque senão é uma vida só de um. E a vida cristã é vida de 2. Você e Jesus. Amém? Amo vocês. Viu? Que esse desafio fique no seu coração. E que você viva para a glória dEle. Eu sei que você quer viver para a glória dEle. Senão você não estaria aqui. Você estaria tendo outro programa. Mas você quer viver para a glória dEle. Você quer ver a glória dEle se manifestar. E Ele quer ver. Ele quer disponibilizar e fazer. Então, filha, pode usar, pode fazer. Eu assino embaixo.